você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra, Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. A esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. As lutas passarão, melhores dias sim virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Olá, você é muito bem-vindo a esse tempo de reflexão.
Meu desejo é que a paz do Senhor esteja com cada um e com cada família. Querido, nós temos oferecido esse tempo a Deus numa forma de procurarmos refletir sobre assuntos necessários. E você é bem-vindo para participar desse tempo. Vamos fazer uma oração? E logo depois eu quero te convidar a refletir sobre algo que é certamente útil para você e para mim. Vamos orar. Amado Pai, eu quero agradecer por esse tempo e porque o Senhor nos permite refletir. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, entendimento, para que possamos absorver e guardar essa palavra no nosso coração. Leva, Senhor, não apenas a instrução, mas também a paz, o consolo, a provisão para cada família e pessoa que tem recebido essa palavra. E continua, Deus, cuidando daqueles que têm precisado do Senhor nesse momento. Essa, Pai, é a nossa oração, reconhecendo também que o Senhor é digno de toda glória, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de refletir contigo nesse tempo em um provérbio. Na verdade, não é um provérbio, mas são 3 provérbios, que está no capítulo, o trecho está no capítulo 30. E nós vamos começar com o versículo 7. Provérbios, capítulo 30, versículo 7, o escritor diz: 2 coisas te peço, falando a Deus, pede a Deus. Não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. 2, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Esse provérbio, ele é muito curioso porque a maioria dos anteriores, ou todos os anteriores, são da autoria de Salomão. Mas quando nós chegamos nesse capítulo, Agur, que é um elemento que nós não conhecemos tanto a respeito dele, não há tantas informações, ele escreve de maneira muito clara e de maneira muito descritiva. Bem, quando nós lemos esse capítulo escrito por Agur, nós vemos que ele não tem a pretensão de ser um filósofo que fica pensando e idealizando coisas, não. Ele é alguém que descreve o que vê, alguém que fala de forma clara. E ele vê claramente que existem certas coisas que podem afastar o homem de Deus. E ele, então, como alguém que tem o temor de Deus, ele quer falar de maneira profunda, mas ao mesmo tempo simples, encorajando o leitor para que evite aquilo que o afasta de Deus e para que procure as virtudes que podem aproximá-lo de Deus. E no trecho que lemos, Agur diz: Deus, eu quero te pedir 2 coisas e gostaria de alcançá-las enquanto eu vivo. A primeira delas é: me faça alguém livre, faça de mim alguém livre da falsidade e da mentira. Querido, pense comigo. Ele não está pedindo: Deus, livra-me do homem falso ou do mentiroso. Agur está pedindo que Deus o livre de ser falso e mentiroso. Entre linhas ou entre o que ele diz, fica claro ele dizendo: olha, Deus, eu quero ser honesto, transparente, sincero. Eu não quero ser alguém falso, que dá uma falsa impressão. E eu também não quero dizer para as pessoas coisas que não são verdadeiras. Agur estava preocupado em ter uma vida transparente, uma vida que pudesse ser vista como de fato é. E ele gostaria de ser alguém que fala o que deve ser falado, então ele pede: Deus, dê para mim a chance de ser, enquanto eu viver, uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira. Eu quero ter longe de mim essas qualidades e, consequentemente,
ser também livre de pessoas falsas e mentirosas. Querido, esse é um pensamento muito curioso, mas ele estende a um segundo pedido. E é no mínimo curioso que ele peça: Deus, não me dê nem pobreza, nem riqueza. Dá-me o pão que me é devido. Dá-me o que eu preciso para viver de forma correta. Sabe, quando Agur fala essa palavra, ela pode parecer muito contraproducente, porque alguém diria: nossa, Tiago, o cara pede que não quer ser pobre. Tudo bem, eu concordo, mas ele pede também que Deus não lhe dê riqueza. Alguém diria: nossa, mas todo mundo certamente pediria riqueza, porque todo mundo quer ter fartura e abundância. Mas Agur vai num caminho diferente. Ele pede: eu não quero nem de menos, nem de mais. Eu quero o que é justo e necessário para que eu viva de forma correta. Quando ele fala essa palavra, o que fica claro para nós, a intenção clara de Agur é: eu quero ser livre das inclinações ou dos perigos que há na falta ou no excesso. E ele explica no versículo 9 quando diz: eu não quero ter muito demais para que na minha fartura, na posse de coisas em excesso, eu venha dizer: quem é o Senhor? Bem, alguém que tem demais costuma ser senhor de outros. E ele logo entende que na sua fartura e excesso, ele poderia se sentir autossuficiente como alguém que não precisa de Deus. Mas ele também reconhece que na pobreza, na falta, na miséria, ele poderia recorrer a certos hábitos e práticas que trariam desonra a Deus. Ele diz: Deus, eu não quero também ter falta, porque tendo falta, talvez eu tenha que recorrer ao roubo e ao furto, e isso desonraria o Senhor. Querido, Agur demonstra maturidade. Nós não sabemos tantos detalhes sobre a vida dele, mas esse escrito dele revela para nós alguém que está preocupado em ter maturidade de caráter. Alguém que não está preocupado em ser uma pessoa que apresenta-se de uma forma que não é verdadeira. E ele também não está disposto a correr o risco de ter demais e, quando tiver, afastar-se de Deus. Esse provérbio, esse ensinamento, essa reflexão é para nós. Sabe, querido, ela é necessária para nós por várias razões. E se nós pensarmos nos dois pedidos de Agur, nós vemos que eles têm uma implicação muito prática e necessária para a nossa vida. Eu acredito que uma reflexão importante é que nós, infelizmente, vivemos em um mundo onde as pessoas estão muito preocupadas em possuir e parecer. Eu sei que falar isso parece falar de algo que todo mundo já está falando, mas a verdade é essa. As pessoas estão correndo atrás o tempo todo de ter algo acumulado e que dê para elas credibilidade de se mostrarem, porque elas têm de fato alguma coisa. Então a vida humana, ela corre o risco de viver nessa doença da posse e da aparência. E talvez nós corramos esse risco. Talvez nós estejamos de maneira direta ou talvez imperceptivelmente vivendo atrás disso. Como alguém que se esforça o tempo todo para possuir, e ao mesmo tempo também como quem quer parecer ser uma coisa que não é. Pessoas que vivem uma vida falsa, que vivem uma vida de mentira e que mentem para as pessoas, mesmo que não uma mentira direta para um elemento em uma circunstância específica, mas pessoas que vivem uma vida falsa, uma vida que é mentirosa. Queridos, é muito fácil mentir, é muito fácil ser falso, é muito fácil fingir para pessoas
algo que nós de fato não somos, uma vida que nós não temos, uma moralidade que não temos, uma fé que não temos, uma reputação que não temos, talvez até uma personalidade ou uma forma de viver. Precisamos tomar muito cuidado. Sabe por que isso é perigoso? Porque quando nós fingimos para pessoas, nós agredimos e ferimos aqueles que estão perto de nós e sabem quem somos de verdade. Quantos têm recebido o título de santo, de maravilhoso, de bom, de justo, de generoso, de bom marido, de bom filho, de boa esposa, bom pai? Porque as pessoas de fora dão esse rótulo. Mas aqueles que de fato conhecem a intimidade e o dia a dia diriam: essa pessoa não é isso. Isso tem a ver comigo e com você, querido. Porque falsidade e mentira podem habitar onde nós estamos. Porque é fácil fingir. Mas eu quero te dizer que precisamos ser livres de falsidade. Porque se nós servimos a um Deus verdadeiro e se nós somos guiados pela palavra de Deus, que é a verdade, não pode haver espaço em nossa vida para mentira e falsidade. Com isso, eu reconheço que uma análise honesta de nós revela que nós fazemos coisas e pensamos coisas e somos pessoas que de fato não estão tão claras, somos pessoas que não estão tão transparentes diante dos outros. O que estou querendo dizer, querido? Existem coisas que nós fazemos e existe uma parte de nós que nem as pessoas mais íntimas conhecem. Certos hábitos e práticas e cobiças e pensamentos que são secretos. E isso é natural do ser humano, porque, infelizmente, na nossa vida privada, pode ser que há coisas que são vergonhosas e que o outro não pode saber. Mas eu quero te dizer o seguinte: por mais que nós tenhamos coisas que desejamos esconder, precisamos viver com honestidade todos os dias, lutando contra o que há de pior em nós. Não criando esconderijos e cômodos secretos e ambientes secretos, onde nós vivemos uma vida secreta de pensamentos e práticas secretas, onde nós nos acostumamos a esconder, a camuflar e a fingir, inclusive escondendo daqueles que estão no nosso íntimo, na nossa vida diária, participando da nossa intimidade. Querido, não seja uma pessoa que tenha um caráter falso e que faça planos falsos, que viva de falsidade, sendo falso com os de fora, mas também falso com os de dentro da sua vida e do seu círculo íntimo. Eu quero te encorajar a ser honesto e verdadeiro com todos os que estão contigo. E se existem coisas que precisam ser escondidas, ao invés de criar abrigos secretos para esconder um estilo de vida que é vergonhoso, lute contra ele, para que diariamente sejamos capazes, você e eu sejamos capazes de viver uma vida transparente, onde nada precisa ser escondido, nem mesmo aqueles impulsos, aqueles pensamentos, aquelas ideias que são vergonhosas. Então, ao invés de esconder, vamos ser lapidados e melhorados, para que nada tenha que ser camuflado. Agur desejava isso. Mas Agur também desejava ser moderado, contente e pleno com aquilo que lhe era devido. Querido, será que você teria coragem de dizer o que Agur disse? Será que você seria capaz de dizer: Deus, eu não quero a riqueza? Talvez todos diríamos: Deus, eu não quero a pobreza, porque ninguém quer ser pobre. Mas Agur foi muito corajoso quando ele disse: eu não quero excesso, eu não quero ter demais, porque excesso nas posses pode trazer excesso no ego. E ele então reconhece que seria melhor viver com moderação,
tendo o necessário para que não houvesse orgulho demais e para que não houvesse também o furto, o roubo, o dano ao outro. Querido, pare para pensar. Às vezes, nós estamos vivendo, correndo atrás de muita coisa, em uma linha ou em uma corda bamba, onde nós podemos ter tudo ou nada. Todo dia, parece que nós estamos apostando o que temos e as nossas fichas em ter tudo ou nada, colocando em risco, realmente nos desafiando e apostando tudo, quando talvez poderíamos olhar para o caminho do meio, o moderado, com um olhar diferente. Não se assuste de eu dizer, há pessoas que jamais estarão prontas para possuir riquezas. Há pessoas que certamente não estão prontas para passar necessidade, porque não estão maduras o suficiente para lidar com a falta ou para lidar com a abundância e o excesso de bens. Não tem a ver com quanto se tem. Tem a ver com caráter e com maturidade. E sabe, uma pessoa madura, ela demonstra maturidade no momento presente. Ela demonstra maturidade no modo como lida com as posses que tem. Seja muito ou seja pouco. Porque talvez nós sempre projetamos dizendo assim, se eu passasse pelo que ele passa, eu não agiria como ele. Se eu tivesse o que ele tem, eu faria diferente dele. Mas, querido, é fácil falar quando nós não estamos no extremo da falta ou do excesso da abundância. Nós precisamos ser maduros, equilibrados e sensatos com o que temos hoje. Com o que me é devido hoje, com o que tenho hoje. Eu posso ser maduro na administração do que tenho e no contentamento por aquilo que já tenho. Lembra do que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, na oração que ele ensina? Ele ensina a orar dizendo, Pai, dá-me o pão de cada dia. Livra-me de cair em tentação. Olha como que o nosso Senhor nos ensina a pedir aquilo que é necessário. Querido, não é crime, não é errado, não é pecado. Não se iluda, eu não estou dizendo que é ruim ter riqueza, não. Mas é necessário ter contentamento com o que é devido para hoje. Porque você há de concordar comigo, a busca pela riqueza pode nos levar a não celebrar o que temos hoje. Talvez sonhando com o carrão que virá, com a mansão que virá, com a conta bancária que a gente vai ter, nós não celebramos aquilo que já temos hoje. E se isso acontece, significa que nós não estamos sendo contentes e agradecidos. Logo somos descontentes, insatisfeitos e ingratos. E olha como isso é uma desonra para Deus e também uma desonra para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque tem pessoas que gostariam de ter o que temos e certamente não têm. Eu quero te desafiar nesse tempo de reflexão a ter uma vida honesta e transparente, sem falsidade e mentira. Não seja uma pessoa que finja ser algo que não é, e não seja alguém que engane o próximo. O nosso mundo tem sido um mundo muito complexo e bagunçado, porque nós já não sabemos se podemos acreditar no que o homem diz. Quando nos contam uma história ou quando assumem conosco um compromisso, a gente já não pode descansar ou acreditar naquilo. Porque, infelizmente, as pessoas mentem com muita frequência. Seja sincero e honesto. Fuja da mentira. E seja também uma pessoa que busque ser equilibrada, honesta e possuir aquilo que vai te tornar uma pessoa justa e de bem. O orgulhoso desonra a Deus. O ladrão desonra a Deus.
Quando nós lidamos mal com a falta ou excesso, estamos ofendendo a Deus antes de tudo, porque Deus reprova o roubo. Deus também reprova e odeia o orgulho. Será que nesse tempo você está disposto a viver uma vida autêntica, mas também uma vida moderada, equilibrada e de contentamento? Pare para pensar, querido. Se não houver contentamento hoje e maturidade com o que se tem hoje, o excesso de bens talvez não vai ser tão proveitoso quanto se imagina. E seja também uma pessoa madura e equilibrada, para que nos dias de escassez você também seja capaz de honrar a Deus. Não tem a ver com o que se tem, mas com o caráter que temos, com o caráter cristão que temos. Se nós queremos, de fato, viver uma vida que glorifica a Deus e que impacta positivamente os que estão diante de nós, precisamos ser, sim, autênticos, honestos, mas também agradecidos. Cuidado, querido. Vivemos num mundo falso e num mundo descontente. E essas duas doenças podem contaminar você e eu. Então, cerque-se de gente boa, de gente grata. Seja grato e seja capaz de fazer como Agur fez. Quem sabe nós podemos fazer essa oração? Deus, livra-me da falsidade e da mentira. Dá-me o que é necessário, nem de mais, nem de menos, se isso vai me fazer mal. Dá-me o pão de cada dia e livra-me de cair em tentação. Essa seria certamente uma boa oração. Eu espero que Deus te abençoe e quero te convidar a tomar um tempo de oração e reflexão. Pense sobre isso, como essa palavra pode enriquecer e abençoar a sua vida. Amado Pai, guia nossos passos, Deus. Ajuda-nos a ter uma vida grata, uma vida madura e honesta. E por favor, Senhor, visita o nosso coração e o nosso íntimo, para que possamos ter, ó Deus, essas virtudes na nossa vida íntima privada, na nossa vida, Pai, que o Senhor vê, e que assim, ó Deus, vivendo de maneira justa e honesta, possamos também transmitir isso para os que estão ao nosso redor. E que assim, ó Pai, os que estão à nossa volta possam ser abençoados com a nossa vida. Guarda, Senhor, cada um que tem recebido essa palavra. E Deus, cuida de nós. Coloca, Deus, freio nas nossas vaidades e na nossa personalidade, para que possamos viver uma vida justa, independente do que temos. Essa, Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, sou muito grato por você ter assistido esse vídeo e quero te incentivar a pensar nisso e, com a ajuda de Deus, a viver essa palavra. Que Deus te abençoe.